Boa tarde a todas e todas. É um prazer estar aqui com vocês, hoje conversando com o auditor da Receita Federal, Leônidas Quaresma, sobre imposto de rendas, bens móveis e imóveis, ações, e ainda dando continuidade ao nosso projeto de Aprenda em Casa, comemorando os 104 anos do sindicato, e aí um novo normal do sindicato, de lives, de ações usando tecnologia. E espero que vocês gostem de hoje. Quem não assistir agora, que vai assistir depois, com certeza. O nosso muito obrigada. E não esqueçam, sigam-nos nas nossas redes sociais. Leônidas, muito obrigada. E já vou começar para você uma pergunta. Como é que eu faço se eu vendi um imóvel no meio do ano, recebi só uma entradinha e a Caixa Econômica que vai me pagar o restante só vai pagar um pedaço agora e um pedaço em 2021? Como é que eu faço isso? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Quem me conhece sabe que eu gosto disso, me coloco à disposição sempre de vocês. Então, vamos. Bom, o que ocorre? Se você vendeu um imóvel no ano, quer dizer, vendeu este ano, no meio do ano, você vai apurar o ganho de capital. Quando você vende, ainda que você não tenha recebido, você sabe o valor da venda. Então, você vai entrar no programa do ganho de capital, vai informar lá o custo de aquisição e o valor da alienação. E ele vai te perguntar, foi recebido tudo ou em partes? E você vai informar o que você recebeu. Por hipótese, digamos que você vendeu dia 1º de julho. Você recebeu lá R$10 mil de sinal. Dia 1º de julho, chegou em agosto, o comprador lhe deu mais R$50 mil e disse, agora o resto eu vou financiar pela Caixa. E você está esperando até hoje que a Caixa lhe pague o restante. Então, você vai pegar os dados da venda, quer dizer, o custo de aquisição, o valor da alienação, o valor total da alienação, CPF do comprador, vai colocar todos esses dados no programa. E o programa vai te perguntar, a venda foi a prazo? Você vai dizer que sim. E aí, o que acontece? Você colocando esses dados de custo de aquisição e custo de alienação, ele vai calcular a sua alíquota de imposto, porque a alíquota vai ser uma só. Então, digamos que a sua alíquota seja, o resultado desse seu cálculo seja 11%. O programa vai dizer, você tem que pagar 11% sobre aqueles R$10 mil que você recebeu, como sinal, mais 11% sobre aquela parcela dos R$50 mil que ele pagou em agosto. E quando a Caixa vier a lhe pagar, você vai pagar de novo 11%. Então, a cada parcela que você vier a receber, o programa vai calcular o percentual e vai gerar um DARF para você pagar. Um detalhe. Tem um detalhe. É interessante, se você, no seu contrato, já que é um imóvel financiado, se você colocar no seu contrato uma cláusula, eu nunca sei se é resoluto, uma cláusula dizendo que a venda só dar-se-á com a aprovação e o pagamento pela Caixa Econômica, você posterga esse pagamento. Tá. A venda efetivamente só vai se concluir, só vai considerar vendido na hora que a Caixa aprovar e lhe pagar. Tá? Mas aí você tem o direito de ficar sem antecipar os pagamentos. Tá? Entendi. Agora, se eu... E como é que a gente faz também, saindo um pouco dos imóveis? Uma coisa que me preocupa muito com a questão da pandemia, a questão das ações. Eu tinha uma ação lá no início do ano que estava bem valorizada, então estava lá no meu imposto de renda, e agora ela não valeu, ela não passou a não valer nada. Como é que eu faço? Então, a ação é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo de imóvel de qualquer bem que você tenha. Você vai pagar imposto sempre que você tiver lucro. Então, se você comprou uma ação, digamos, alguns milhares de ações por R$2 cada uma, e essa ação, com certeza, ao longo do tempo, pode variar. Chegou a 3, 4, 5, 6, caiu para 1, 1,50, 2. Quer
Quer dizer, tudo vai depender na hora que você vender esta ação. Você pagou, digamos, R$ 2 por essa ação. Se você, quando vier a vendê-la, ela estiver valendo 5, você vai pagar 15% sobre essa diferença. 5 menos 2. 15% de 3. Se você comprou por 2 e precisou, e coisa tal, por conta da pandemia, você precisava de dinheiro, acabou vendendo por 1,80, você teve prejuízo. Você não vai pagar nada de ganho de capital. Mas é interessante, salutar, que você contabilize isso, tanto os lucros quanto os prejuízos, né, naquela ficha de apuração de ganho de renda variável. Por quê? Imagine que você tem lá diversas ações. E aí você comprou por um determinado preço, elas foram subindo, 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 veio a pandemia, caíram demais, mas você precisava sobreviver. Aí você vendeu parte dessas ações, e aí vendeu com prejuízo. Você contabiliza aquele prejuízo. E tem mais diversas outras já que você está guardando para quando a situação melhorar. No ano que vem, a situação melhora, a economia volta a funcionar, elas sobem de novo. E aí, para você se recuperar, você vende algumas e aí vende com muito lucro. Você pode compensar esse prejuízo que você teve este ano com um lucro futuro. Tá? Essa compensação de lucro é diferente do livro caixa. No livro caixa, você só pode compensar dentro do ano. Tá? Você tem lá o seu livro caixa, então, por conta da pandemia, você continuou tendo suas despesas de aluguel, por exemplo, e não conseguiu faturar nada no mês. Você vai conseguir diminuir o seu ganho até dezembro. Os gastos que você teve com os seus aluguéis ao longo do ano não ultrapassam o ano seguinte. Se você teve menos receita do que despesa, você teve prejuízo no geral, mas você perdeu aquela possibilidade de compensar. No caso de ação, não. Você pode carregar esse prejuízo por anos seguidos. Tá? Digamos que você teve um prejuízo enorme, ficou traumatizado, resolveu que nunca mais ia aplicar na Bolsa. Mas, por precaução, continuou colocando na sua declaração, no anexo de renda variável, o prejuízo que você tem. Então, você carregou aquele prejuízo por 1, 2, 3, 4 anos. E aí diz, não, agora já me livrei daquele trauma, vou voltar a aplicar. Aplique em ações e tem um grande lucro. Você pode compensar esse lucro que você teve 4 anos depois com o prejuízo que você teve 4 anos atrás. Tá? Então, para isso, você precisa o quê? Você precisa, todo ano, preencher o anexo de ganho em renda variável. Não pode você ter tido, digamos, um prejuízo hoje, esquecer dele daqui a 4 anos, quando vier a ter lucro, dizer, agora vou fazer o meu anexo de renda variável e colocar o prejuízo. Aí perdeu. Você tem que carregar por todo o tempo aquele prejuízo. Aí, agora uma outra pergunta. Eu era casada, fizemos as tratativas de divisão de bens e divisões de ações, e ainda já fizemos isso assim, amigavelmente, mas a Justiça concordou, mas ainda não homologou. Como é que eu faço na minha declaração do imposto de renda? Bom, se ainda não houve a homologação, quer dizer, você ainda não fez a transferência de direito. O bem, se foi um imóvel, por exemplo, que você comprou em conjunto com seu marido, aqui não bem em condomínio, é 50% para cada um. Enquanto não houver essa homologação da separação, ele vai continuar sendo um imóvel em condomínio. Quando você vier a se separar, quer dizer, houver a homologação, e digamos que seu marido abriu mão daquele bem, não. Eu fico com as outras coisas, você fica com esse imóvel inteiro. Você vai colocar lá como rendimento isento e não tributável a metade que você recebeu dele como transferências patrimoniais. Tem lá uma coisa. Não estou lembrando. Dissolução da sociedade conjugal. Isso. Então, essa metade que você vier a receber é rendimento isento e você vai colocar lá como transferência patrimonial, dissolução da sociedade conjugal. Se você receber pelo mesmo valor essa metade que estava na declaração dele ou sua, não há que se falar em ganho de capital. Se você recebê-la por um valor maior, você apura o ganho de capital. Mas eu diria que não é vantajoso você fazer isso. Porque... É melhor botar o valor do imóvel que está na declaração. Sim. Tá. E com as ações, que vai ser dividido meio a meio, a gente faríamos a mesma coisa. Isso. A ação é a mesma coisa, que você vai ter que contabilizar pelo custo de aquisição. Quando você vier a vender. A ação é um pouquinho chato, quer dizer, com certeza a sua corretora ela sabe direitinho quanto te custou cada ação.
Você vai ter que fazer aquele cálculo, digamos, ação a ação, não é muito trivial, não, é chatinho. Por isso que as corretoras normalmente já fazem esse cálculo para o cliente. Entendi. Bom, posso fazer uma pergunta em cima dessa resposta aí dele? Pode. Quem está falando? O Carlos Alberto. Alberto. Tá bom. Por que não é tão vantajoso passar esse 50% do imóvel atualizado? Por que não há essa vantagem nesse momento? Eu diria que, possivelmente, quer dizer, é difícil, eu digo isso nesse caso particular da dissolução da sociedade conjugal, porque, em geral, não deve ter muito tempo entre a data de aquisição da sua metade e a metade que você recebeu como digamos, doação. Entendeu? Só por conta disso. Na verdade, essa questão de passar para um valor maior, você tem que estar muito atento com a sua perspectiva futura. Se a sua perspectiva se for um imóvel residencial, e sua perspectiva for vender esse imóvel residencial para adquirir um outro residencial, eu diria que não vale a pena majorar esse valor. Por quê? Porque quando você vier a vender, você se utiliza daquela NP do bem, e aí você não vai pagar nada de ganho de capital. Agora, se a sua pretensão for receber aquele bem e vendê-lo para viajar, comprar um carro, fazer qualquer outra coisa que não seja um outro imóvel residencial, vale a pena você majorar esse bem, porque, com certeza, quando você vier a vender, já que você não vai usufruir do benefício da isenção, você vai pagar menos imposto se você majorar. Ok. Eu passei por uma situação dessa tem mais ou menos 3 meses. O cliente meu, houve a separação e a cliente pediu para atualizar os 50% que ela estava recebendo. É porque não é muito comum, digamos, as pessoas se separarem depois de muito tempo de casado. Quer dizer, e aí a expectativa, quer dizer, o que eu imagino é que essa aquisição não foi tanto tempo atrás. Talvez não valesse tanto a pena essa atualização, porque, veja, se... Eles tiveram mais de 30 anos de casado. Não. E aí, mesmo assim, 30 foi anos... adquirido há bastante tempo. 30 anos, é que o tempo está passando muito rápido. Eu diria que 30 anos, hoje em dia, eu diria que é pouco tempo, porque 90, quer dizer, o que vale a pena seriam os bens adquiridos até 88. 90 já não ganhou tanta coisa, não. Tá, ok, obrigado. Em 90, ele teve a oportunidade de avaliar a valor de mercado, né? Se ele comprou em 90 e foi inteligente, não duvidou do Collor à época, ele reavaliou a valor de mercado e depois, em 95, teve aquela pequena correção. Ok. Valeu, obrigado. Porque obrigada a você, Carlos Alberto. Porque essa pergunta do Carlos Alberto é boa, porque eu acho que tem sempre uma confusão das pessoas de quererem reavaliar os imóveis, e depois, depois, se você tem uma expectativa de vender, vai gerar um ganho de capital muito alto, né? Então, tem sempre que ter o cuidado disso. Assim, falando em reavaliação de bem, deixa eu falar uma coisa que nem todo mundo está atento para isso, a questão das benfeitorias. Isso. A benfeitoria, ela, digamos, aumenta o valor do imóvel, obviamente. Se você comprou um imóvel por 100 e fez uma obra lá de 10, o bem estará valendo 110, mas nem sempre a benfeitoria é benéfica. Tá? Como Ainda assim? que... Vou explicar. Imagine que você, digamos, comprou um imóvel lá em 1970. Tá? Em 1970, você vai estar com 90% do bem depreciado. Tá? Quer dizer, 90% do seu lucro, você não vai pagar ganho de capital sobre 90% do lucro, que é a isenção de 68, 88. Em 70, você vai ter 90% de redução do ganho de capital. E aí, imagine que esse imóvel que você comprou lá em 80, quanto eu falei? 70. 70. Esse imóvel que você comprou em 70, lhe custou lá uma merreca, você não avaliou a valor de mercado em 90, está lá na sua declaração por R$50 mil. Mas é um 4 quartos em Ipanema. Aqui você vai fazer, não, aí você resolve vender, mas você nunca fez nada no imóvel. Um imóvel de 70, imagina como é que ele está caindo aos pedaços. Aí você vai, pega o empréstimo, pega R$500 mil e faz uma reforma geral no apartamento. Troca instalação elétrica, hidráulica, piso, tudo. Gastou R$500 mil naquele apartamento. Então, ele que tinha lhe custado R$100 mil,
Hoje em dia, ele custou R$600 mil. Aí você vai dizer, oh, que beleza, pulei de 100 para 600, o ganho foi grande. Vou pagar muito menos imposto. E aí você resolve vender esse imóvel por 1.200.000. Tá? Só que você vai ter que proporcionalizar o custo dele. Ele custou 600 mil. Só que 100 mil vai ser 90% reduzido o ganho. Sobre os 500 mil que você gastou agora, este ano, não vai reduzir absolutamente nada. Entendeu? Aí você vai pagar imposto em cima da benfeitoria. Exatamente. Se você, digamos, chegar no limite de pensar num imóvel que você comprou em 68, um imóvel adquirido em 68, você não pagaria nada. Você está lá na sua declaração por R$10 mil, você vende por R$10 milhões. Você vai ter R$10 milhões praticamente de lucro isento. Ok? Agora você foi e gastou R$500 mil de benfeitorias nele agora. Quer dizer, praticamente o custo desse imóvel é só o da benfeitoria, porque R$510 mil, sendo que R$500 mil foi agora. Então, você praticamente jogou fora toda a sua redução por conta da benfeitoria que você fez. Entendeu? Então, eu já vi muita gente que acha que o programa do ganho de capital está errado, mas não está. Quando ele pergunta, porque neste caso, como é que você faz? Você vai no programa do ganho de capital e vai perguntar, este bem foi adquirido em partes? Você vai dizer que sim. Adquirido o quê? R$10 mil em 68 e R$500 mil em 2020. Ele vai proporcionalizar e vai calcular 15% da diferença da venda menos R$500 mil, praticamente. E aí você se lasca. Aí a pessoa vai dizer, não, mas se eu não puser benfeitoria, eu não pago nada. Pondo a benfeitoria, que aumentei o valor do bem, quer dizer, o meu custo aumentou, eu vou pagar, vai por conta disso. Uhum. E uma outra coisa, lembrando, para quem faz benfeitoria, você tem que guardar todas as notas que comprovam esse seu custo durante 5 anos depois da venda, não é depois da obra. Tá? Imagina, você comprou esse imóvel em 68, aí fez uma obra não, em 88, para ficar mais... Comprou em 88, então não tem quase redução nenhuma, é vantajoso você fazer a obra. Você comprou e fez a obra. Tá? E aí você fez em 88, tem 32 anos. Aí você vai dizer, não, aquelas notas que eu fiz, eu guardei por 5 anos, agora não as tenho mais. Perdeu. Por quê? Você tem que guardar durante 5 anos depois da venda. Porque o fiscal pode vir ali exigir que você prove que você fez a benfeitoria. E ele tem 5 anos para te cobrar isso. Então, são 5 anos depois da venda. Se você fez a obra e não guardou, não importa quando fez, você perdeu. Outra coisa, nesse caso que você constata que a benfeitoria não vale a pena, simplesmente não informe a benfeitoria. Por quê? Porque, como eu disse, você tem obrigação de guardar por 5 anos depois da venda esses comprovantes. Imagine que você realmente fez essas obras todas, só que guardou tudo lá perto do lado do seu fogão, a empregada se distraiu, acendeu o forno e queimou todos os seus comprovantes. Você não pode ser obrigado... Historinha, isso é historinha. Não. Imagine, você não pode ser obrigado a fazer prova contra você. Você não pode provar que gastou com benfeitorias, já que isso vai te prejudicar. Então, simplesmente você diz que não fez benfeitoria e pronto. Porque o fiscal vai se valer de quê? Da escritura, do valor que está na escritura, não do valor que você informou na benfeitoria. Tá? Mas então, mesmo que essa benfeitoria... Agora você falou da benfeitoria, fiquei pensando aqui uma coisa. E aí também foi uma questão que eu vi isso outro dia. A pessoa comprou um imóvel, sei lá, em 94. Aí ela teve autorização para fazer, era uma cobertura simples. Aí ela fez um puxadinho para cima. Mais-valia. A mais-valia. Então, assim, ela tem que entrar lá no imposto de renda e botar a mais-valia e vamos dizer que ela fez uma mais-valia 5 anos depois. Aí ela tem que voltar lá e botar na proporção. Então, ela vai poder... essa mais-valia pelo valor da obra? Não, ela vai juntar lá. Digamos que ela comprou esse imóvel por R$200 mil. Tá? E aí fez mais um andar, que podia, a prefeitura permitiu com essa, então ela pagou os pedreiros, pagou material e gastou mais R$100 mil. Então ela pagou 200 pelo apartamento, gastou mais 100 mil de mão de obra, ainda gastou com os impostos para legalizar, etc., mais R$20 mil. Então, na verdade, ela gastou 300, quer dizer, ela gastou com neste imóvel até hoje, R$320 mil. Ela pode perfeitamente contabilizar o custo de aquisição como R$320 mil.
Basta que ela tenha todos os comprovantes guardados, inclusive dos impostos que ela foi obrigada a pagar para legalizar esse bem. Ah, entendi. Entendeu? Aí tem uma pergunta que veio aqui, é o seguinte: a venda do imóvel foi em dezembro de 2020 e recebeu o valor total naquele momento. Ele tem que fazer a declaração de ganho de capital nesse ano ainda. A outra questão: quando deve apresentar essa declaração à Receita? Quando deve recolher o IR devido? E tem algum outro tributo? Tá, então vamos lá. A pessoa vendeu o imóvel num determinado mês do ano, ok? Ao longo desse ano de 2020, por hipótese. Ela tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar o imposto apurado. Do mês seguinte? Do mês seguinte. Digamos que ela vendeu em julho. Ela vai ter até o último dia útil de agosto para pagar o imposto. Tá? Até 15% do valor do bem. Então, aí, se ela vendeu em julho, ela vai baixar o programa Ganho de Capital, vai fazer o cálculo, vai ver quanto ela deve. E já vai saber que, se ela pagar até o final de agosto, até o último dia de agosto, ela vai pagar aquele valor sem nenhum acréscimo. Ok? Tá. Agora, imagine que este imóvel que ela vendeu em julho é um imóvel residencial. Tá? Bom, e aí ela tem duas possibilidades. Usar o valor da venda na compra de um outro residencial ou não. Tanto, digamos, se ela tem a perspectiva, se ela tem a vontade de usar esse valor da venda na compra de outro ou não, de qualquer maneira, a Receita vai dar para ela 210 dias da data da venda para que ela pague o imposto só com juros Selic. Então, vendeu em julho, ela tem até o final de agosto para pagar sem nenhum acréscimo. A partir de agosto, ela vai pagar juros Selic a partir do mês seguinte. Ok? Até 210 dias da venda. Por que 210? Porque a lei diz que no imóvel residencial, quando você vende, você tem um prazo de 180 dias para comprar um outro imóvel. Ok? Então, a Receita fica esperando que você passar os 180 dias para você concluir ou não a compra de um outro. Se você não concluir essa compra, quer dizer, você procurou e não achou. Passaram-se os 180 dias. Findados os 180 dias, você tem 30 dias para pagar, sem multa nenhuma, só com atualização monetária. Que é justo por quê? Porque você ficou com o dinheiro na mão, você pode ter aplicado, você, no mínimo, ganhou a Selic. Então, até o último dia do mês seguinte, sem acréscimo nenhum. Até 210 dias da venda, só com atualização monetária. Depois dos 210 dias, você vai pagar multa e atualização monetária. A multa desde o último dia do mês seguinte. Se foi vendido em julho, a multa vai ser de agosto em diante. Quer dizer, no caso, setembro. Tá? Multa mais juros Selic. Assim. Então, deixa eu complementar a pergunta, que a pergunta não responde toda. Ela pergunta quando é que ela dá essa informação para a Receita. A informação vai para a Receita só no momento da declaração do ano seguinte. Então, não importa em que mês seja vendido, a Receita só vai tomar conhecimento dessa venda em abril do ano seguinte, exceto se tiver alguma pandemia. Mas, se Deus quiser, nunca mais vai ter. Então, em qualquer mês que ela venda do ano, ela vai informar isso para a Receita até abril do ano seguinte, quando ela entrega a declaração. Ok? Então, ela usa o programa na hora da venda para calcular o quanto ela deve. E vai incorporar o resultado do preenchimento do programa na declaração do ano seguinte. Sim, faltou um pedaço. Só para complementar. Tem mais a pergunta. Ela disse que se receber em parcelas, é aquilo que eu falei. Se ela receber em parcelas, digamos, ela vendeu em dezembro, recebeu uma partezinha em dezembro e a outra em janeiro do ano que vem e o restante em março e assim sucessivamente. Ela vai preencher o programa Ganho de Capital de 2020, como eu falei no início, vai apurar a alíquota do imposto. Então, sobre aquela primeira parcela que ela recebeu em dezembro, ela vai aplicar a alíquota lá, digamos, 11%, sobre aquela parcelinha de dezembro. Quando chegar em janeiro de 2021, ela vai baixar o programa Ganho de Capital 2021 e vai importar a apuração do Ganho de Capital de 2020. É como se fosse a declaração. E aí o programa vai perguntar quanto você recebeu nessa nova parcela. Ela vai informar e o programa vai perguntar, essa é a última parcela? Se ela disser que não,
o programa vai continuar aberto, esperando que em meses seguintes ela venha colocar mais valores. E até ela receber a última parcela. Quando ela receber a última parcela, o programa faz as contas para ver se tudo que ela deve, quer dizer, se todas as parcelas fecham com o valor da venda, e aí ela importa no programa da declaração esse ganho de capital. Quer dizer, nesse caso, na declaração de 2021, ela vai importar o ganho de capital de 2020. Na declaração de 2022, ela vai importar o ganho de capital de 2021 com as parcelas que foram pagas depois do momento da venda. Tá. E tem algum, além do imposto de renda, só tem o ITBI, né? Mas tem algum imposto federal? Não, imposto federal, mas nenhum. Só o imposto de renda e o ITBI. Ou o ITCMI, no caso do ITBI. É venda ITBI. O ITBI, E me diz uma coisa, quando a gente está falando de imóvel, quando eu comprei um imóvel financiado pela Caixa Econômica, como é que eu faço ele na minha declaração de imposto de renda? Então, quando você compra um imóvel, ele vai ter um valor, digamos, determinado, que é o valor da venda, que consta na escritura. Digamos que você comprou um apartamento por R$500 mil. Deu 50 mil de entrada e vai financiar os 450. Se erradamente você puser na sua declaração que aquele imóvel custou R$500 mil, e na coluna, quer dizer, daí para frente, sempre R$500 mil, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque na medida que você for pagando as prestações, na prestação certamente estarão embutidos os juros, a taxa administrativa, o seguro. Então, ao longo do tempo, quando você vier a terminar esse financiamento, aquilo que pela escritura lhe custou R$500 mil vai estar pelo menos R$1.200.000. Então, qual é a maneira correta de você escriturar isso? Você descreve a venda, a compra, apartamento tal, adquirido de fulano de tal, através do sistema financeiro da habitação e tal, pelo valor total de tanto. Tendo sido pagos, digamos, 50 mil de entrada e o restante a financiar em 30 anos. Uhum. Essa redação está fixa, ela não vai mais mudar a redação. Mas agora, os valores, digamos, neste primeiro ano, no ano anterior, vai ser zero, porque você não tinha esse bem. No ano calendário vai ser o quê? O que você deu de entrada e mais as prestações que você pagou até dezembro. Então, imagine que você comprou isso em dezembro e só pagou 50 mil de entrada. No ano calendário vai estar 50 mil. No ano seguinte, você pagou mais 12 mil de prestação. Digamos que a prestação é R$1.000 todo mês. Então, no ano anterior vai estar 50 mil, no ano base, 62. E assim, sinceramente, então, a cada ano você vai acrescentando o valor das prestações. E não é só o valor da prestação. É prestação, juro, seguro, tudo que tiver incluído ali. E aí você vai ver que, ao final, o seu valor, o custo desse bem vai ser muito maior do que os 500 mil que você pensou que você estivesse pagando. Isso vai melhorar a sua vida na hora de vender. Porque você compra um imóvel financiado, principalmente pela Caixa, ela vira sua sócia 2 vezes, né? Sim, porque ela cobra um absurdo de juros e, se você atrasar, ela ainda te toma o imóvel. Mas aí é o seguinte, mas eu coloco lá na dívida o que eu devo para ela? Não. Imóvel financiado não é dívida. Tá? Você não tem uma dívida. Você tem... Devo sim, senão ela vem aqui e toma. Então você não tem que pagar, porque você deu aquilo em garantia. No caso de imóvel, é o único caso que você não é dívida. Se você compra um automóvel financiado, é diferente. A gente vai chegar no automóvel aí. Primeiro aí o imóvel. Quero chegar no o imóvel, você contabiliza mês a mês que você paga e não coloca nada como dívida. A menos que você tenha pego um empréstimo com um terceiro para dar entrada. De repente, você pegou com o seu vizinho, não, me empreste 50 mil para dar entrada no apartamento. Tá. Aí você vai ter uma dívida com a pessoa física de 50 mil e um financiamento com a Caixa. Financiamento não é, de imóvel não é dívida. Entendi. Tá. Aí agora, já que você falou, agora vamos no carro. Comprei um carro financiado. Como é que eu faço? Você vai contabilizar a compra desse carro pelo valor da nota fiscal. Tá? Então, se custou 38 mil reais, você vai botar automóvel, tal, 38 mil reais. E vai ficar fixo aquilo ali. Você nunca vai depreciar, nunca vai diminuir o valor do automóvel. Mesmo que você diga, não, se eu for vender esse carro que eu comprei por 30, eu tirei da agência, se eu for vender agora, não me pago nem 30. Problema nenhum. Você vai contabilizar sempre os 38. E vai colocar em dívidas de anos reais o financiamento, aquele empréstimo que você fez para comprar o automóvel.
Tá? A exceção, eu diria que é imóvel. O resto, tudo, se você financia, é dívida. Entendi. Agora, e se eu comprei o carro no consórcio? Bom, quando você entra no consórcio, você contabiliza o seu direito contra o consórcio. Tá? Aí fui sorteada. Então, bom, aí neste caso, virou uma dívida. Depois de sorteado, virou dívida, porque você já tem o bem. Agora, então, o consórcio virou dívida. Enquanto não contemplado, você tem um direito contra o consórcio. É como o financiamento de automóvel. Você vai todo ano, você vai somando as parcelas que você pagou. Tá? Aquilo é um direito que você tem contra o consórcio. Porque você pode ser que você desista no meio do caminho e peça a devolução. Tá? E aí você não vai pagar nada, porque aquele dinheiro é seu. Agora, quando você é contemplado, você já tem o bem, e aí o consórcio, então você passa a ter uma dívida. Quer dizer, você que tinha um direito contra consórcio, agora você tem uma obrigação, que o consórcio vai estar financiando você. Tá, entendi. E se eu comprar o carro via leasing? Então, leasing, você não tem o bem. Isso. Mas eu não posso botar ele na minha declaração, dizendo que eu... Acho que não, né? Não, porque você não tem terminado. Se for um leasing com opção de compra, você até pode dizer que fez um leasing com opção de compra, porque você vai contabilizando o que você pagou para efeitos de raciocínio, para saber quanto lhe custou no final. Agora, se não for um leasing com opção de compra, você simplesmente é como se fosse um aluguel. Tá, entendi. Essa coisa dos bens móveis e imóveis é que eu acho assim, muito complicado, porque ela acaba tendo muitas variáveis, né? Não, mas em geral não varia muito, não. Se você raciocinar, a exceção é o imóvel financiado, porque o resto é tudo muito parecido, exceto o leasing com opção de compra, porque o leasing, se não tem opção de compra, é simplesmente um aluguel. É como se você pegasse um carro numa locadora e alugasse ele na locadora. Terminou o prazo, você não perdeu nem ganhou. Ele só perdeu. Eu comprei um imóvel e com opção de uso. Então, eu tenho a posse, mas eu não posso usar sempre. Que é aqueles imóveis que o pessoal está comprando de pool, de ter uns... Sim, Como é que a gente faria isso? Porque, na verdade, também ele ainda vai me gerar renda, né? Então, eu chamaria isso de um imóvel em condomínio, porque diversas pessoas são donas daquele imóvel. Você é dona de um pedaço no tempo dele. Digamos, 2 semanas do ano, 2 semanas fixas do ano, aquele imóvel é seu. Ninguém pode ocupá-lo, a menos que você deixe. E aí, nesse tempo que esse imóvel é seu, você pode até alugá-lo e ter renda com ele. Nos outros meses você não tem. Tá. Então, eu colocaria isso como um direito. Você não tem nem a posse nem a propriedade. Você tem um direito de uso por um tempo. Entendi. Tá. Eu Helena, já vi que você está querendo fazer uma pergunta. Então, pode abrir o microfone aí. Então, só para complementar esse caso do part-time. Quer dizer, você tem um direito e aquilo, digamos, rende alguma coisa. Eu contabilizaria isso na declaração, porque vai que daqui a pouco a coisa aperta, você tem uma outra oportunidade, resolve vender aquele seu direito. E aquilo é como se fosse digamos, uma propriedade em condomínio. Você vende aquilo, se você vender por mais do que você pagou, você vai ter lucro. Aí vai pagar ganho de capital. Entendi. Tá. Então, imagina, você pagou, digamos, R$10.000 por uma semana no Hilton Hotel. Digamos que ele fosse uma parte hotel. R$10.000 por aquelas 2 semanas no ano. 2 semanas fixas. Digamos, as 2 primeiras semanas de maio são suas. E o tempo passa, o pessoal, você viu que não valeu a pena, você nunca usou e não está rendendo muito dinheiro, você resolve vender para alguém. De repente, aí você vai, aquilo lhe custou R$10.000, se você vender por 15, você vai pagar 15% sobre a diferença. 15 menos 10. Tá, entendi. Vamos aí, Helena. Fala, Helena. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu estou alto e claro. Seja bem-vinda. Tudo jóia, gente? Obrigada. Tudo jóia. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Leônidas.
a respeito dos imóveis que eu estou recebendo pelo inventário. Tem o apartamento do meu pai, que a gente recebeu da seguinte forma: tem a minha mãe, que é meeira, e tem as 3 filhas. A gente fez da seguinte forma: nós 3 recebemos como propriedade nua e a minha mãe usufruto. Nessa situação, existe ganho de capital? Digamos, pelo que eu estou entendendo, seu pai faleceu e vocês herdaram os 50% dele. É isso, né? Então, se esses 50% dele foram transferidos para vocês por um valor maior do que o que estava na declaração dele, o espólio paga ganho de capital e você recebe um bem valorizado. Se o valor desses 50% foi transferido para vocês por um... Agora eu me perdi se eu falei... Se foi transferido pelo mesmo valor, não tem ganho de capital. Vocês recebem por aquele valor. Se o inventariante valorizou esse imóvel, essa metade, o espólio paga o ganho de capital e vocês recebem por um valor maior. Eu ainda não... Eu sou inventariante. Eu ainda não então, fiz... você tem o poder de definir isso. Isso. E aí eu vou lhe perguntar, a perspectiva de vocês no futuro, digamos, daqui a muitos anos, quando sua mãe se for, receber a metade dela e vender este imóvel ou não? Sim. E seu pai, digamos, adquiriu esse imóvel há muito tempo? São 2 apartamentos, um é de 75 e o outro é de 85. Eu diria que vale a pena, especialmente esses de 75, valeria a pena você transmiti-lo por um valor maior, porque a redução vai ser muito grande. Eu fiquei na dúvida se, como a gente organizou dessa forma, assim, a gente recebendo como terra nua e o apartamento em usufruto, terra nua não, propriedade. Numa propriedade e a minha mãe com usufruto, eu fiquei sem saber se a gente estaria realmente adquirindo esse imóvel agora, sim. ou se a gente só iria adquirir quando cessasse o usufruto. Não. A propriedade é sua. Ah, é? Digamos, ela tem usufruto, mas a propriedade é sua. Entendi. Um detalhe, você me fez lembrar uma coisa aqui. A gente não falou hoje, mas existem 2 hipóteses de isenção na alienação de imóvel. Aquela que você vende um único imóvel até R$440 mil, ou quando você vende e aplica todo o fruto da venda na compra de um outro. Tá? Então, no caso da sua mãe, digamos que exista um outro imóvel. É um apartamento só que vocês têm ou 2 que vocês herdaram? São 2, mas esses 2 ficaram dessa forma, no nome das 3, com o usufruto da minha mãe. Se sua mãe resolver vender um dos 2, ainda que ela venda por menos de 440, ela não goza da isenção. Porque ela tem 2 imóveis. Por quê? Usufruto é propriedade. Isso eu quis dizer. Entendeu? Então, entendi. Para o Código Civil, usufruto é propriedade. Então, se sua mãe resolver vender um dos 2, ainda que seja por menos de 440, ela não vai gozar da isenção. Agora, na hora de, por exemplo, declarar para poder pagar o imposto sobre ganho, o fato de a gente estar com... nós 3 somos as proprietárias do imóvel e o usufruto é da minha mãe. Mas a minha mãe, como já era meeira, já era proprietária, metade do apartamento não precisa pagar imposto sobre ganho e a outra metade é que a gente paga o imposto sobre ganho? Veja bem, ela tem metade e, digamos, ela não alienou nada. Ela nem recebeu, nem perdeu. Quem alienou a sua parte foi seu pai, que faleceu. A sua mãe continua com a mesma data de aquisição e o valor é a metade do que constava na declaração dela ou do seu pai. Mesmo ela não tendo a propriedade, tendo só o usufruto, continua igual essa parte? Não. A metade dela ela tem a propriedade. Ela tem metade da propriedade e... Não. A gente fez uma organização, porque o cartório, ele disse que existe uma nova maneira de se organizar essa questão aí, que eu vou tentar explicar.
a gente pagou o imposto do ITD, o imposto da Cefaz, sobre apenas a nossa metade, que foi transmitida para a gente. Sim, então, A da porque minha só mãe metade foi é meeira, transmitida. proprietária, não pagou nada. Uhum. Só que, na hora que isso passou para a escritura, não ficou assim, metade é da minha mãe e a outra metade é de nós três com usufruto da minha mãe. Não ficou assim, não. Ficou 100% é de nós três com usufruto da minha mãe. Quando a minha mãe falecer, a gente não precisa fazer novo inventário desse imóvel. Então, sua mãe fez uma doação. Sua mãe não fez doou... doação. Ah, não fez. Não, mas ela não pagou imposto de doação. Ela não pagou imposto de doação, porque o que o cartório disse, que é uma maneira que alguns cartórios trabalham dessa forma, é que como se ela estivesse pagando com usufruto, porque a gente recebeu como nua propriedade. A gente não tem propriedade plena da nossa metade. A gente tem a nua propriedade do imóvel inteiro. Peraí. Já entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo me dizer que sua mãe fez uma permuta. Ela permutou a propriedade dela com usufruto da metade. Deve ser isso. Exato. E que houve uma transferência de propriedade, não tem dúvida. Só que não foi uma alienação por permuta, não foi doação. Pode ser isso. Isso. Então, a gente pagou imposto de... Fala. Não gostei. Então, vamos falar de permuta. Eu nunca aconselharia ninguém a fazer permuta. Se houve uma permuta, sua mãe trocou, digamos, a nua propriedade que ela tinha, quer dizer, a propriedade que ela tinha, pelo usufruto, quer dizer, ela deu o imóvel para vocês e ganhou o usufruto da metade do seu pai. Isso. Tá? Então, ela deu a metade da propriedade dela, ficou com o usufruto da metade dela e ganhou a metade do usufruto do seu pai. Então, ela ganhou 2 usufrutos. Ela trocou a propriedade por 2 usufrutos. Isso. Concorda? Concordo. Só que, na permuta, o custo de aquisição é o valor original. Imagine que esse bem estava na declaração de sua mãe. Só para facilitar o raciocínio, digamos que esse imóvel foi adquirido por eles em 68. 75, pode colocar 75 que foi. Não, 68 é mais fácil de raciocinar. Tá. 68 está totalmente, digamos, isento de ganho de capital, concorda? Tá. Então, concordo. Ainda que somente tivesse, digamos, doado para vocês esse imóvel, doação com usufruto, esse imóvel estava na declaração dos seus pais por R$10 mil, quer dizer, 5 mil dela, 5 mil do seu pai, ela poderia passar para vocês por R$1 milhão e não teria ganho de capital nenhum. Ok? Vocês receberiam 50% do imóvel por R$1 milhão, sem pagar ganho de capital nenhum. Quando ela faz uma permuta da propriedade dela por 2 usufrutos, vocês estarão recebendo esse bem por R$10 mil. Entendeu? Porque na permuta você não pode... A gente não tem como atualizar o valor do imóvel? Não. No caso da permuta, não. Vou fugir um pouco do exemplo da sua mãe. Imagine que você tem um imóvel que você comprou em 1980, por hipótese, tá? Que lhe custou R$100 mil. E aí você quer permutar por um outro imóvel que a pessoa tem equivalente. Você vê que, digamos, os valores são iguais, não teve torna. Então, você tem um imóvel aqui que está na sua declaração por R$100 mil, adquirido em 80. E a outra pessoa tem lá um outro imóvel que não sei por quanto está na declaração dele, mas que é equivalente. Você vai trocar elas por elas. Tá? O que acontece? Você que tinha esse imóvel por R$100 mil na sua declaração, adquirido em 1980, você vai adquirir um outro imóvel na data de hoje pelos mesmos R$100 mil. Significa que, quando você vier a vender, você vai vender um imóvel, digamos, subavaliado, recentemente comprado. Então, eu não tenho como atualizar o valor desse imóvel. Se foi permuta, não. Vê direitinho como é que é essa escritura. Pelo que você está me dizendo, foi feita uma permuta. O cartório pode... Eu não sei, sinceramente, se o cartório fez isso, eu diria que ele deu um prejuízo a vocês.
A menos que, no futuro, vocês venham a vender esse imóvel residencial para comprar outro em 180 dias. Aí não vai fazer diferença nenhuma. Se botava um valor baixinho, se estava um valor alto. Entendeu? Mas se vocês pretenderem vender para usufruir do dinheiro, viajando, comprando carro, pagando dívida, alguma coisa assim, vocês vão levar um susto, porque permuta não permite atualização de valor. Tá? Se você, digamos, permuta com torna, você vai pegar aquele valor original e vai somar o valor da torna. Mas se a permuta é sem torna, que é o seu caso, o valor é o que está na declaração dela. Entendi. E aí é como se eu tivesse escolhendo manter o valor. Vamos supor que o apartamento não tivesse tido essa permuta, que fosse normal. A gente herdou metade, minha mãe tem metade, mas eu escolho, em vez de atualizar, manter o mesmo valor declarado pelo meu pai. Seria essa a mesma situação ou diferente? Sim. Não, a situação seria a mesma. Sei. Quer dizer, você vai ter que pensar em adquirir um outro imóvel quando você vier a vender. Dependendo do valor da venda, do lucro, às vezes vale a pena você triangular. Digamos, você vai vender, mas não quer comprar outro imóvel. Você pode procurar um terceiro que queira comprar um imóvel, aí você compra esse imóvel no lugar desse terceiro. Digamos, o imóvel está por 100 mil na sua declaração. Você vai vendê-lo por 1 milhão. E aí vai pagar um bom ganho de capital, 15% de 900. Você pode comprar um imóvel por 1 milhão, quer dizer, vende o seu por 100, compra um de 1 milhão e depois vende esse de 1 milhão para um terceiro por 1 milhão. Sei, você vai pagar 2 ITBIs, mas de repente aí você tem que fazer a conta, se vale a pena, digamos, pagar 2 ITBIs ou pagar o ganho de capital. Às vezes vale a pena pagar o ITBI. Estou entendendo. Sei. E se a gente tivesse recebido agora o apartamento da maneira normal, metade da minha mãe, metade nossa, a gente quisesse atualizar o valor do imóvel, a gente atualizaria só a nossa metade, pagaria o ganho em cima só da metade? Então, o que você poderia ter feito? A metade do seu pai você receberia e atualizaria, ok? A metade da sua mãe, ela poderia ter feito uma doação com usufruto e aí ela estaria fazendo uma doação em adiantamento da legítima. São 2 hipóteses em que você pode valorizar o bem independente do valor da escritura. A doação em adiantamento da legítima e a transmissão causa-morte. Nesse caso, ela doa o bem para vocês com cláusula de usufruto e aí vocês podem receber esse bem, quer dizer, ela pode transferir esse bem pelo valor que ela quiser. Obviamente, se ela está fazendo uma doação, seria justo vocês pagarem o ganho de capital que ela vai apurar, mas vocês receberem esse bem por um valor reavaliado. Entendeu? Entendi. E sairia mais barato, né? Ela pagar o ITD sobre a doação Não se cobra ITD sobre permuta, não? Não permuta? Não. A gente não pagou nada, não. Eu também achei estranho, mas disseram que fazia isso. Eu achei que eu estava na vantagem, porque a gente não pagou nenhum ITD, aí sobre a metade da minha mãe, né? A gente pagou só sobre a nossa metade. E aí eu achei que eles estão fazendo um grande negócio. Não digo que seja ruim o seu negócio. Já não sei. Não. Eu não digo que tenha sido ruim o seu negócio. Por quê? Porque você deixou de gastar dinheiro agora. Se no futuro vocês venderem e comprarem um outro, também não vai ter ganho de capital. Então, você lucrou porque não pagou. Eu não aconselho ninguém a adiantar pagamento de imposto. Legalmente, obviamente. Se você não tem a certeza de que vai... Porque eu vejo que tem gente... de qualquer maneira, eu quero receber esse bem super avaliado e pago o imposto agora. Lá na frente, se for o caso, eu vejo. Quer dizer... Você pode estar adiantando o pagamento de imposto desnecessariamente. Aí você não tem como, digamos, voltar atrás, recuperar esse imposto. Entendeu? Sei, entendi. Mas agora eu fiquei curioso, eu vou procurar saber se o município, se cabe TBI no caso de permuta. Não são todos os RGIs do Rio de Janeiro que trabalham dessa forma, não. Não é possível. Não, a lei é municipal.
O cartório é simplesmente uma longa-manos do Estado. Quer dizer, o cartório funciona como se fosse um fiscal do Estado. Ele só vai fazer escritura se ele cobrar o imposto. Porque se ele não cobrar, ele, dono do cartório, quer dizer, o titular do cartório, ele vai pagar. Ele responde pessoalmente pelas besteiras que ele fizer. Por isso que o pessoal diz que dono de cartório ganha muito dinheiro, mas a responsabilidade é imensa. Se ele fizer alguma besteira, ele paga. Do bolso dele, sem limite. Então, se ele fez uma escritura onde deveria ter sido pago o ITBI e não foi pago, ele vai pagar. Eu também, até hoje, eu não consegui entender isso, mas como eu achei que era um bom negócio, eu falei, não foi um mau negócio, não. Eu não diria de cara que ninguém pode dizer que foi um mau negócio. Mas então não é uma permuta, porque se fosse uma permuta, todos os RGIs do Rio de Janeiro fariam igualmente. Eu não sei o que ele fez. Eu agora fiquei curioso. Pelo que você me Ô, disse, Helena, parece... assim eu estou ficando curiosa. Depois você manda uma cópia para a gente olhar. Olha só, deixa eu dizer, o que o cartório fez para mim, né, o cartório do inventário, ele disse assim que a gente estaria pagando essa metade da minha mãe com usufruto. Foi assim o termo que eles usaram. Em nenhum momento eles disseram a palavra permuta. Na verdade, isso é uma permuta. Você está trocando, digamos, a metade da sua mãe pelo seu... Eu entendo que sim, mas eles não usaram essa palavra como se fosse o nome da negociação. Estamos realizando uma permuta. Olha só, aí aproveitando... Obrigada, Helena. Aproveitando essa questão daí de usufruto, 3 irmãos compraram um imóvel e colocaram em usufruto do pai. Agora o pai morreu, então vira dos 3. Na venda, se uma delas só tem aquele imóvel e os outros têm outros imóveis, está todo mundo lascado, né? Não, veja bem. No caso, o pai tem um imóvel. Tá? Aí passou para os filhos em usufruto. Usufruto dele. Então, ele é dono de um imóvel. Digamos, o fato dele ser usufrutuário significa que ele tem um imóvel. Tá bom. Eu digo o seguinte, nesse caso, se o pai tiver 2 imóveis, ele passa um para os filhos com usufruto dele. Ele continua tendo 2. Se ele vier a vender o segundo, ele não goza da isenção até 440. Mas aí, nesse caso, por exemplo, esse imóvel era usufruto, ele faleceu. Agora os filhos querem vender. Sem problema nenhum. Eles têm, a totalidade do imóvel. Tem tanto a posse quanto a propriedade. Antigamente, eles só tinham a propriedade. Mas eles não vão usufruir da isenção, porque tem outro imóvel. Quem tiver mais de um, sim. Aquele que só tiver este, vai poder usufruir da isenção até 440. Entendi. Alguém tem perguntas? A gente está... Eduardo, Mauro. Enquanto ninguém pergunta, eu vou falar umas coisinhas que eu anotei aqui que é interessante. A gente está falando de ganho de capital, então venda de ações. Se você vende ações em bolsa até R$20 mil por mês, valor de venda, não é lucro. Se você vende até R$20 mil, você está isento. Então, você tem um monte de ações da Petrobras. Se você vender todo mês até 20 mil, você não vai pagar imposto de ganho de capital, mesmo que venda com lucro. Ok? Se você vende ações no mercado de balcão, existem 2 mercados, o mercado da Bolsa de Valores e o mercado de balcão. São aquelas empresas que não se submetem à Bolsa, são, digamos, menos fiscalizadas. No mercado de balcão, a venda de ação, para ser considerado bem de pequeno valor, é venda até R$35 mil. Tá? Então, venda de ação na Bolsa, 20 mil, para isenção. Venda de ação de empresas que não sejam da Bolsa, quer dizer, mercado de balcão, 35 mil. O valor da isenção. Ok? Outra coisa, já que estamos falando em liquidação e resgate de aplicação no exterior, é equivalente a bem de pequeno valor. Então, se você tem uma aplicação no exterior e essa aplicação se encerrou e
o rendimento foi até 35, o equivalente a R$35.000, você está isento. Tá? Liquidação ou resgate. Agora, o juro não tem isenção nenhuma. Você tem uma aplicação no exterior, rendeu juro. Não importa quanto tenha sido este valor dos juros que foi colocado à sua disposição, você vai pagar 15%. Se for liquidação ou resgate total da aplicação, se rendeu até o equivalente a 35.000, é rendimento isento. Tá? Lembrando, já que estamos falando de imóvel e de morte, a data de aquisição pelo herdeiro é a data do óbito do falecido, não é a data do inventário. Tem muita gente que se confunde e se prejudica por conta disso. Digamos, meu avô morreu em 1960, deixou lá alguns imóveis. E, naquela época, o inventário era só judicial, está se arrastando até hoje. E hoje terminou o inventário. Quando é que eu adquiri esses bens? Lá em 1960, quando meu avô morreu. Tá? Isso é super importante. Na herança, a data de aquisição é a morte de quem deixou a herança. Hoje em dia, isso não chama tanta atenção, porque com a história do inventário em cartório, praticamente digamos, o ano da morte, a data da morte, fica muito próxima do final do inventário. Tá? Agora, mas eu posso dar testemunha. Eu estou nesse problema. Meu avô morreu em 76 e aí está lá aquele inventário que não acaba nunca. Então, você herdou, digamos, adquiriu os bens do seu avô em 76. Não, e ainda está uma brigalhada, porque é um monte de herdeiro, aí os herdeiros não resolvem e vai morrendo um por um. Então. Mas na hora que resolver, a sua data de aquisição é 76. Não importa quanto tempo demorou o inventário. Por que isso? Veja bem. Aí vai pagar um imposto absurdo. Hã? Aí vai pagar um imposto aí de Não, nesse caso se deu bem, porque esse imóvel é antiquíssimo, 76. Entendi. Tá. Você vai ter uma redução muito grande. Então, veja que é bem diferente. A data de aquisição pelo herdeiro é totalmente diferente da data da alienação pelo espólio. Imagina que o inventário do seu avô terminou hoje. A data de alienação dele vai ser 2020. Em compensação, a data da sua aquisição vai ser 76. Mas aí eu não declarei isso no imposto de renda ou eu claro que não era. Não. Veja bem. Não, estou brincando. Com certeza. Não, aí tem que botar lá. Veja bem, você não sabe, quando seu avô morreu, ele deixou diversos imóveis. Isso. Você herdou digamos, alguma coisa de todos aqueles imóveis. Tá? Você pode dizer que você é dona de uma parte, você não sabe a parte de todos aqueles imóveis. E aí é feito o inventário para quê? Para ficar acordado quanto de cada um você quer ficar. Você pode resolver de ficar, digamos, não, eu quero um pedacinho de todos eles. Ou então, não, eu quero ficar com o inteiro e vocês ficam com os outros. Por isso dá-se o inventário. Entendeu? Então, a data de aquisição é a data da morte. Mas você não sabe o que é seu. Quando ele morreu, você sabe que tudo do que ele tinha, parte de tudo que ele tinha, é seu. Você não sabe o quanto de cada um. Por isso você não pode dizer que já tem. Você tem um direito, mas que você não sabe sobre o quê. Quando encerra seu inventário, aí sim. Você vai dizer, eu tenho esse imóvel aqui, eu tenho 50% dele. No caso da Helena, quer dizer, eram 3 herdeiros, ela ficou com 1/3 da metade, quer dizer, ficou 1/6 cada uma. Elas poderiam ter acordado, não, eu fico com essa metade inteira e pago a vocês, compro de vocês, ou então abro mão, entendeu? O inventário serve para dizer quanto você vai ganhar, mas a data da aquisição é a data da morte. Aí tem umas perguntas aqui, ó. Posso fazer uma perguntinha? Só termina. Tá. Todo o valor de compra de imóvel anterior ao plano real, que não foi atualizado, né, em 90, deve ser atualizado unicamente pela tabela de atualização de bens de 95? Ou seja, ele... Não. Veja bem, são 2 situações. Em 1990, se eu não me engano, ele foi na declaração de 91, permitiu-se que os bens fossem avaliados a valor de mercado. Então, digamos, você tinha um imóvel que você comprou por 200 milhões de réis, lá em 1900 de abobrinha. Não, de réis eu não digo, mas de cruzeiro. Você tinha lá 1 milhão de cruzeiros, você comprou um imóvel. Foi antes do real. Quando chegou em 90,
o governo disse, ó, quem quiser pode reavaliar esse bem pelo valor de mercado. E não tinha regra nenhuma, você punha o valor que você quisesse. Tá? Foi uma bagunça. E aí esses 100 mil reais, R$1 milhão, você botou lá 50 milhões de reais. Quando chegou o plano real, você vai corrigir, vai converter aqueles cruzeiros em real. Esse é um ponto. Quando chegou em 95, esses bens que foram reavaliados ou não tiveram uma correção de, eu acho que uma merreca, 5 e pouco, só a correção monetária. Então, se a pessoa tinha esse bem antes de 90 e não reavaliou o valor de mercado em 91, ela perdeu esse direito. Quando chega no plano real, ela vai converter o valor da escritura para real por aquela tabela. Não é pela correção de 95, não. Tá. Aí ela tem que usar aí é o que está na declaração, jogar lá no ganho de capital. Sim. Tá. Terreno pode ser considerado como residencial para aproveitar a MP do bem? Não. Nestes casos, o que eu aconselharia a pessoa? Você tem lá um terreno que você quer vender. E você está querendo vender aquele terreno para comprar um imóvel residencial, um apartamento ou uma casa, seja lá o que for. Se eu estivesse nesse lugar, eu compraria uma casa pré-fabricada, tipo 20, 30 mil reais, punha em cima desse terreno, averbava este imóvel naquele terreno e aí sim venderia como imóvel residencial. Terreno não é imóvel residencial, para efeitos de alienação. Para efeitos de aquisição, digamos, é considerado imóvel residencial se você adquire um imóvel na planta. Tá? Se você adquire um imóvel na planta, quer dizer, tem lá um incorporador que comprou um terreno e promete construir diversos apartamentos. Se você comprar um desses apartamentos, você está adquirindo um apartamento. Vale. Agora, se você vende o seu imóvel e vai comprar um terreno e com a sobra, você tem lá um apartamento, uma casa, vende essa casa, pega este dinheiro e aplica na compra de um terreno e usa o restante, se não aplicou tudo na compra do terreno, vai usar o restante que sobrou para construir a casa. Não tem direito a MP do bem. Porque você não comprou uma casa, você comprou um terreno. Tá? Entendi. Tá. Quando a meeira, no caso da meeira num imóvel, a data de aquisição da meeira é a data da compra ou a data do falecimento? Não. No caso da meação, é a data da compra, quando foi adquirido. Vamos ver. Você tem um casal. Antes de casar, o marido comprou um imóvel, tá? E depois que ele comprou esse imóvel, eles resolveram se casar. E aí se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, se casaram pelo regime da comunhão universal de bens. Ok? Significa que eles adquiriram o bem ela adquiriu o bem na data do casamento. Tá? Se foi no regime da separação de bens, ele adquiriu sozinho esse imóvel e a data da compra dele. Agora, se eles casaram e depois de casados compraram um imóvel, a data de aquisição é a data da compra. Quando um dos dois vier a falecer, a meeira vai ter o valor da metade daquele bem na data da compra. E os herdeiros vão adquirir a outra metade na data do falecimento. Tá, entendi. Fala, Helena. Faz a sua pergunta, desculpa. Eu já esqueci qual era a pergunta. Eu acho que era sobre a data de aquisição. Meu pai faleceu, a minha data de aquisição do imóvel é a data que ele faleceu, mas na hora de eu colocar para calcular o imposto sobre ganho, a data da aquisição é a data de quando ele comprou o imóvel, ou quando ele herdou, né? Não. Na hora do inventário, quando ele transferir esse bem para você, a data de aquisição dele é a data que ele comprou. Então, você vai calcular o ganho de capital no espólio pela data de aquisição dele. Agora, a sua data de aquisição é a data do falecimento dele. Entendi. Tá. Agora, só... Aquilo que eu disse é isso, digamos. A data quando os meus herdeiros receberem o meu imóvel, quando eu morrer, a data da aquisição vai ser a morte do meu pai. Tipo... Exatamente isso.
Só para voltar para aquele assunto polêmico lá da tal da permuta, qual é o motivo pelo qual eu não posso atualizar o valor agora? Qual é o motivo? Porque na permuta você não atualiza o valor. Permuta você está trocando um pelo outro. O valor continua o mesmo. Mas aí, permuta, por exemplo, quando a minha mãe falecer, a gente não vai poder atualizar esse valor usando a data de aquisição de 75? Não, vocês já adquiriram dela hoje. O imóvel já é de vocês, ela só tem usufruto. Vocês já têm a propriedade. Mas, entendi, a gente já tem a propriedade. Isso. Procura saber direitinho do tabelião lá, que história, o que ele fez. O que ele fez? Tá bom. Depois eu falo para vocês. Tá bom. Fala sim. Isso mesmo. Leônidas, como calcular ganho de capital sobre rendimentos auferidos em moedas criptografadas? Ainda está valendo operações até R$30 mil? Moeda criptográfica. Eu diria que se você, digamos, vende isso até 35 mil, digamos, essas criptomoedas não estão regulamentadas. Eu diria que isso é um bem como outro qualquer. Se você vender até 35 mil, está valendo. Tá. O Eduardo tem outras perguntas aí. Fala aí, Eduardo. Diana também tem alguma pergunta. Marcelo. Para a gente... Oi, está escutando aí? Tá beleza. Alto e claro. Então, vamos lá. Deixa eu até ler a última que eu perguntei aqui, que eu escrevi também. Quando você tem uma benfeitoria de um imóvel, né, quando você vai complementando o seu imposto de renda com as benfeitorias realizadas, na hora que eu faço o ganho de capital, eu devo lançar essa benfeitoria no mês e no ano que eu fiz a benfeitoria, ou eu posso retroagir todo o total da benfeitoria à mesma data de aquisição do imóvel? Não. A benfeitoria é considerada uma aquisição em parte. Tá? É como se você tivesse comprado esse imóvel, tivesse adquirido esse imóvel parceladamente. Isso. Você vai ter que proporcionalizar o custo para cada uma das datas. Entendi. Aí preencher aquela tabela lá que tem. Tem uma tabela no programa, né? Isso. Por isso que eu digo que benfeitoria nem sempre é vantajoso. Tá? É bom você fazer a conta considerando a benfeitoria e não considerando a benfeitoria para ver o que é mais vantajoso. E você não pode ser obrigado a se prejudicar. Se a benfeitoria lhe prejudica, você não põe. Certo. Entendeu? Por quê? Por que eu digo isso? Não é porque você é obrigado a guardar esses documentos. Se você perde esses documentos, ninguém vai poder te obrigar, digamos, a reconstituir esses documentos para provar uma coisa contra você. Imagina, não. Você fez a benfeitoria, você vai ter que voltar lá, procurar os pedreiros onde você comprou, buscar as notas fiscais das empresas onde você comprou material para provar que você gastou essa benfeitoria, porque por isso você vai pagar mais imposto. Isso não existe. Entendi. E é muito complicado quando você pega um imposto de renda e a pessoa tem lá o valor das benfeitorias, mas só tem aquilo acumulado anos depois. Você não tem a mínima ideia de quando aquilo foi lançado, que ano ela incluiu, qual mês que ela comprou cada nota. É muito difícil. Não, ela tem que ter as notas. Você pergunta, você pede, vai dar um trabalho. Você vai ter que fazer uma planilha com essas datas dos gastos, porque ela tem que guardar essas notas durante 5 anos depois da venda. Não basta constar na declaração. Se ela vier a ser fiscalizada, o fiscal vai dizer, vem cá, me mostra suas notas aqui, que eu vou planilhar tudo para ver se está certo. Se ela não tiver as notas, ele vai desconsiderar, vai dizer, não, sem nota vai ser o valor da escritura. Entendi. Entendeu? Beleza, agradeço. Obrigado. Então, e aí, como a gente começou falando da questão da benfeitoria, que acho que é um equívoco, de maneira geral, das pessoas acharem que atualizar o valor, né? Quando, na verdade, o ideal é deixar o imóvel no valor original para que ele possa, então, na hora do usufruir do inventário ou uma venda, o valor está lá original, com a data original, e aí ele aproveita a depreciação, né? Eu diria que, mais ou menos, simplificando, eu diria que quando a benfeitoria é feita próxima da data de aquisição, vale a pena. Tá. Quando a benfeitoria é feita muito tempo depois da aquisição, talvez não valha a pena.
Tá. E aí, só para a gente terminar, Eduardo, explica para ele melhor, por favor, o negócio da tabela. Ah, tá. Eu me referi realmente, quando fiz a pergunta da tabela, eu me referi realmente à tabela de atualização do bem, não a correção de 95, mas sim a tabela. Eu acho que essa tabela de atualização do bem, ela é de 95, né? Não, aquela é a tabela de conversão de moeda. Não, aquela não é a tabela de atualização de bem, não. É a tabela de conversão de moeda. Que é emitida pela Receita, essa tabela, não é isso? É uma tabela da Receita. Então, é uma tabela de conversão de moeda. Ela converte 1.000 réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. Ela converte tudo isso para real. Essa tabela que eu devo usar para atualizar um bem? Não, para atualizar não, para converter a moeda. Se você comprou esse bem antes de 94, você comprou numa moeda diferente de real. Tá? Mas aí, em 95, todo mundo o próprio sistema fazia a conversão, não era? Não, em 95 houve uma atualização pela correção monetária. De moeda, não foi? Porque aí houve aquelas trocas todas para aí, passou tudo no real. Então, o que acontece? Em 91, na declaração de 91, teve a possibilidade de avaliação do valor de mercado. Isso. Ok? O real foi 94, não é isso? Isso, por isso que eu estou falando. Então, na declaração de 95, quem adquiriu o bem... 94. Então, ele pôde atualizar pela correção de 90 a 94. Isso. Então, essa correção de 90 a 94 você teria que ter feito em 95. Se não fez, perdeu. Mas não aí o bem está ainda em cruzeiro ou, sei lá... Não. Não. Em 95, você já teve que converter em real. Converter em real. Entendeu? Não existe, digamos, essa reavaliação por esse percentualzinho de 5% que foi a correção. Imagina, esse caso da tabela vale para quê? Imagina alguém que tivesse um bem lá, mais ou menos antigo, comprado antes do real, mas que, por alguma razão, pelo valor da escritura, não estava obrigado a fazer declaração. A pessoa tinha um bem lá que ela comprou há muito tempo, estava lá ainda, digamos, foi comprado, digamos, em cruzeiros, e nos últimos tempos ela não estava obrigada a fazer declaração. E agora resolveu vender esse bem, que valor ela vai buscar? Não tem declaração como referência, entendeu? Se você vem fazendo declaração todo ano, o valor do bem está lá na sua declaração. Se você não faz declaração, não tem esse valor. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a escritura em cruzado, cruzeiro, seja o que for, e fazer a conversão para real. Essa é a tabela. Entendi. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu só lembrar algumas coisinhas aqui. Tá, para a gente... Eu botei assim, ao bem transmitido a mais de um herdeiro, não pode haver diferença de valor para cada parte. Imagina, seu pai morreu e deixou um apartamento lá para 2 filhos. Tá? E aí um dos filhos, digamos, tem uma situação boa e eles, digamos que os 2 pretendem vender. Pretendem no futuro, não sabem quando, mas vão vender esse imóvel. Um tem uma boa condição, o outro está desempregado. E aí o que está, abastado, diz, não, o negócio é o seguinte, vamos atualizar o valor desse bem, porque, digamos, foi bem depois de 88, então, foi antes de 88, então vale a pena atualizá-lo agora no inventário, na transmissão, para quando nós viermos a vender, a gente pagar menos imposto. Só que o que está desempregado diz, não, eu não tenho um centavo, estou liso feito um coco. Eu não quero atualizar coisa nenhuma. Porque eu digo o seguinte, não pode o inventariante dizer 50% transferido por R$1 milhão, 50% transferido por R$100 mil. Entendeu? Porque já perguntaram, já tentaram fazer isso, digamos, se pode o valor de transferência ser dividido em valores diferentes. Não, a transferência se dá do valor, o bem por inteiro. Tá? E aí vai caber a cada um percentual daquele todo. Não dá para valorizar um pedaço e o outro pedaço. Tá? Queria chamar a atenção disso. E pode parecer estranho, mas acontece, e não é tão raro, lucro na alienação de bens, cujo lucro for maior do que R$5 milhões,
paga mais do que 15%, vai até 16,5%. Tá? Existe uma progressividade na hora do cálculo do ganho de capital quando o lucro é maior do que 5,5 milhões. E se você vende esse bem em partes, digamos que você tinha lá, por hipótese, uma empresa, vendeu parte dessa empresa e lucrou 3 milhões de reais. Vai pagar 15% sobre aquele lucro. No ano seguinte, você vende outra parte dessa empresa, lucrou mais 3. Isso eu não vou me dar bem, porque se eu vender cada vez menos do que 5, eu não, digamos, não vou ser alcançado pela progressividade. Vai. Só não será alcançado pela progressividade se a venda se der no segundo ano seguinte ao da venda. Se você vendeu por 3 esse ano e vendeu outro pedaço por mais 3 ano que vem, você passou de 5, você vai ter que juntar os dois e achar progressividade. Tá? Só não vai, digamos, estar sujeito à progressividade se você vender no segundo ano depois da primeira. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante que eu tenha guardado. Assim, só para relembrar, no caso de final de espólio, a data do vencimento do imposto é a data da entrega da declaração. Ok? E, digamos, se o inventário for No judicial... caso, abril, né? Sim, abril do ano seguinte. Se for o inventário por escritura pública ou se o trânsito se der até fevereiro do ano seguinte. A sentença, digamos, se deu em julho, o trânsito se deu em setembro. Como foi antes de fevereiro do ano seguinte, o prazo para pagamento do imposto, o prazo para entrega da declaração e, no caso, pagamento do imposto do ganho de capital, se houver, vai ser abril do ano seguinte. Se o trânsito se der a partir de março, a data da entrega, o prazo de entrega da declaração vai ser no segundo ano e a data do pagamento do imposto também. O prazo para pagamento do imposto também. Isso é só no caso judicial, né? No caso do cartório, é na lavratura da escritura. Sim, porque o cartório não tem essa diferença. Tá bom? Eu não tenho, já catei aqui tudo que me mandaram, eu já fiz de perguntas. Não sei se tem mais alguma questão. Essa é a hora. Perguntem agora, o cálice, até a próxima. É isso aí. Então, só para gastar a pergunta aqui, um imóvel que é anterior a 69, é só lançar a atualização do valor dele sem precisar fazer nada, né? Sim, não precisa. Esse é o melhor dos mundos. Se você, digamos, vai está recebendo por herança ou você vai vender, faça pelo valor que você quiser, valor de mercado, que não vai ter ganho de capital nenhum. Tem um imóvel, se dá tempo para falar uma coisinha, que ele é bem antigo, ele é de 43, Nossa. E a gente fez uma promessa de compra e venda durante o processo de inventário, mas um instrumento particular, e a gente recebeu metade do dinheiro como entrada e vamos receber metade do dinheiro quando a gente passar a escritura depois do registro do imóvel. Essa venda, ela vai ser caracterizada como 2 parcelas ou eu posso fazer como se ela tivesse sido paga toda junta no final? É desse imóvel que não tem imposto sobre ganho porque ele é de 43. Bom, no caso, você cedeu os direitos, né? Você fez uma cessão de direito. Mas recebi 50% do valor da venda. Então, eu diria que você fez uma cessão de direito, quer dizer, parcelada. Você cedeu o seu direito e vai receber parceladamente. Você vai apurar o ganho de capital e é como se fosse uma venda parcelada. Neste caso especial, para sorte sua, não vai ter imposto, não tem nada a pagar. Se tivesse imposto apurado, você pagaria o percentual, aquela alíquota, sobre a primeira parcela e pagaria a alíquota sobre a segunda parcela. Entendeu? Tá, entendi. Ok. Bom, gente, você tem alguém mais alguma pergunta? Senão vamos finalizar, porque já são 5h30. Bom, rápido, Leônidas, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, como sempre, te receber. Já deixar aqui para você e todo mundo que está aqui, quem vai nos assistir depois, o nosso muito obrigada, o nosso Feliz Natal, que o 2021
se Deus quiser e Ele há de querer, estaremos juntos para fazer um bate-papo ao vivo e a cores, mas tenha certeza que logo no início do ano, já que não tem carnaval e o imposto de renda é em março do mesmo jeito, fevereiro, vamos estar aqui com Leônidas, já vamos organizar com eles essas lives para a gente já falar do imposto de renda, porque a gente acha que está longe, mas só falta um mês. Eu diria que imposto de renda... A gente trabalha com planejamento. Especialmente para vocês, profissionais da contabilidade, o imposto de renda é o ano inteiro, porque você não só fazer a declaração, depois você tem que acompanhar, cai na malha, tem que fazer o DDA, apresenta o documento, faz impugnação. Quer dizer, essas coisas são dinâmicas. E, por conta dessa pandemia, muita coisa mudou esse ano. Muitos procedimentos mudaram. Então, em fevereiro, ainda que não tenha, se não tiver ainda o programa da declaração, certamente vai ter muita coisa que vai interessar as pessoas para saber que fevereiro está todo mundo desesperado de quem não recebeu a restituição. Aí, ainda tem isso. Aí eu diria que se caberia uma live sobre malha. Como fazer um DDA, como fazer uma impugnação. E aí depende, se continuar nesse diapasão de, digamos, de não existir atendimento, seria o caso de explicar para vocês como apresentar a impugnação, como apresentar os documentos. Já está marcada. Beleza. A Bárbara aí já faz os tratativos. Terei o maior prazer em revê-los. Tem que já organizar. Obrigada, viu? Agradeço. E quero só atualizar vocês que eu mandei um zap lá para uma pessoa do cartório perguntando, é permuta? E ela já me respondeu, não, não é permuta, foi uma partilha de bens. Agora, eu não tenho mais detalhes, mas ela disse que não é permuta. Como partilha de bens? Então, foi uma doação, partilha de bens. O bem era da sua mãe, eu não tinha que partilhar com ninguém. Está sem som. Você está sem som. Minha mãe não pagou imposto de doação. Não, sim. Não pode ser partilha, porque sua mãe não tinha a obrigação de partilhar. Então, ela fez uma doação. Se ela partilhou o bem dela, ela fez uma doação. Mas se fosse doação, tinha a partilha foi da parte do seu pai, que vocês têm direito, porque ele faleceu. Então, isso sim seria uma partilha. Sim. Agora, no caso dela, procura saber direitinho o que eles fizeram e me conta. Tá bom. Se você tiver interesse, eu te mando a foto desse pedaço da escritura para você ver como está escrito. Tem, claro, tem sim. Tá bom, te faço isso. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço a todos e todas. Leônidas, um prazer revê-lo. Bom Natal a todos. E não esqueça, a gente vai colocar essa live lá no YouTube a partir de amanhã. Depois dá uma espiadinha lá, escuta de novo para tirar as dúvidas. Não esqueça de apertar o sininho e dar o like, tá bom, gente? Obrigada e sigam-nos nas redes sociais. Boa tarde a todos. Grande abraço, pessoal.